Vocês lembram que no último vídeo eu falei sobre milagres no futebol, o inacreditável futebol clube. Falei inclusive sobre os deuses do futebol. Pois é, ontem Fortaleza e Goiás e mais uma vez os deuses do futebol reservaram para o Fortaleza especificamente um segundo tempo digno de aplausos, porque o Fortaleza foi o Fortaleza de quase todas as partidas de 2026 no primeiro tempo. Eu mais uma vez estive na transmissão do portal Fala Tricolor e eu citei, inclusive, no intervalo do jogo, que o Fortaleza, se quisesse vencer a partida, teria que mudar totalmente aquilo que foi apresentado no primeiro tempo. E, inclusive, o Goiás precisaria ser totalmente inoperante. E não é que isso aconteceu? Seja muito bem-vindo, esse é o canal Fortaleza Raiz, eu sou Vini Figueiredo e hoje vamos falar de Fortaleza 4, Goiás 1, resultado que faz com que nós tricolores e o Leão de Aço amanheça hoje, domingo, dia 3 de maio de 2025, faz com que nós tricolores vibremos com a primeira colocação da Série B. E hoje é dia de secar o Vila Nova. Aliás, amanhã, o Vila Nova não joga hoje, o Vila Nova joga amanhã em busca de retomar essa primeira colocação. Joga em casa contra o Atlético, jogo amanhã às 19 horas. E eu muito provavelmente vou fazer esse jogo aqui, a jornada esportiva aqui pelo canal Fortaleza Raiz, e você já sinta-se convidado. Mas amanhã pela manhã eu já faço essa programação para você acompanhar aqui pelo YouTube, beleza? O Leão de Aço, a escalação já está aqui na tela para você acompanhar. Tem essa espinha dorsal já, o Carpini já tem essa ideia de jogo, sempre com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio de campo, contando com os 2 alas, Mailton e o Mucuri. E no ataque, ele já tem também essa ideia praticamente formatada. Acredito que depois do jogo de ontem, principalmente, ele vai considerar o Militelo como um titular absoluto. Não tem como ser o Lucas Emanuel. Militelo é o titular absoluto do Fortaleza. E diante disso, ele não pôde contar com o Luiz Fernando. A opção foi Paulo Baia. Eu já imaginava que seria realmente o Paulo Baia, principalmente porque ele optou por esse mesmo Paulo Baia no jogo contra o Sport no meio de semana pela Copa do Nordeste. Então eu já tinha mais ou menos essa ideia de que ele viria com o Paulo Baia. E foi isso que aconteceu. Só que, meus amigos, o Fortaleza levou um verdadeiro sufoco do Goiás no primeiro tempo. Teve 5 minutinhos ali iniciais de um lampejo, de um bom futebol, e depois o Fortaleza voltou a ser o Fortaleza inoperante, com um futebol pobre que a gente se acostumou a ver. E aí o Goiás teve a oportunidade, colocou a bola na trave, teve chances reais de gol e conseguiu abrir numa falta boba ali do Gasal na frente da grande área. E aí na cobrança o GG cobrou rasteirinho no canto, o Vinícius Silvestre se esticou, mas não alcançou. E o Goiás abre o placar no primeiro tempo. E a grande verdade é que o Goiás continuou sendo dono das ações no primeiro tempo. Fortaleza escapou de levar o segundo gol, não conseguiu se reerguer no primeiro tempo e foi para o intervalo do jogo perdendo de 1-0. Tivemos até um público bem interessante que compareceu no Castelão, um bom público, na verdade. E aí, intervalo 1-0 Goiás. E aí aquela história dos deuses do futebol, né? Eu frisei no início do vídeo, Fortaleza precisava ter uma mudança radical de atitude. E o Carpini resolveu dar uma resposta logo no intervalo. Quando o time volta, ele já volta sem Paulo Baia e ele ousa, tirando o Cauã Rocha, o terceiro zagueiro, colocando 2 homens de frente, Vitinho e o Wellington. E antes mesmo, acredito, acho que antes dos 10 minutos ali, veio muita chuva, o Castelão começou a encharcar, o gramado começou a ficar pesado demais. Mas o que poderia prejudicar o jogo, prejudicou o jogo do Goiás. E era isso que a gente queria, né? Que fosse prejudicado o jogo do nosso adversário. E o Wellington, né? Digamos que um herói improvável. Praticamente na primeira vez que ele toca na bola, ele acaba surpreendendo o goleiro Tadeu e empata o jogo logo no comecinho do segundo tempo. E esse gol é interessante, foi um gol meio que de biquinho, né? Ele domina ali na entrada da área, faz o giro e dá tipo um biquinho ali. O importante é que a bola entrou, era o gol de empate do Fortaleza.
E o Fortaleza continua apertando em busca da virada, né? Teve uma oportunidade, uma boa jogada do Wellington pela direita, o ele cruza ali, a bola encontra o Vitinho, né? Que parece estar iluminado, e realmente estava iluminado. Ele dominou, mas não teve chance de fazer o giro, ele rola para o Mailton. O Mailton dá uma pancada, a bola caprichosamente acaba subindo demais e se perdendo pela linha de fundo. Então o Fortaleza dominou as ações no segundo tempo, já mostrava uma outra atitude, uma outra cara, uma outra identidade no segundo tempo. E aí era só realmente questão de tempo para o Fortaleza conseguir a virada, mas a gente fica muito, né, apreensivo sobre isso, do Fortaleza especificamente. Mas aconteceu com o próprio Vitinho, a jogada que se iniciou com o Pierre recebe, acha o Vitinho livre ali na entrada da área, ele rapidamente se posiciona em direção ao gol e chuta, né, um chute rasteiro, rasante ali no cantinho esquerdo, baixo do goleiro Tadeu. Era o gol da virada do Tricolor, 2 gols de Vitinho, né? Como eu falei, um herói totalmente improvável. Era o Fortaleza com outra cara, com outra atitude, com a vontade realmente de vencer a partida e assumir a liderança da Série B. E isso aconteceu com o Vitinho. Daí para o Goiás não restava muita coisa, era tudo ou nada, já tinha um rendimento bem abaixo do que foi apresentado no primeiro tempo. Partiu para o ataque, teve até uma chance com o Anselmo Ramon, né, uma jogada do GG, que achou o Anselmo Ramon ali dentro da grande área, ele fez o giro, chutou e o Vinícius Silvestre fez uma boa defesa. Mas faltava o Fortaleza fazer talvez aquilo que não conseguiu fazer em 2026 ainda. Que era uma goleada, um jogo. Goleou o Quixadá pelo Cearense, eu nem conto isso. Mas o Leão necessitava de uma goleada para se reafirmar, uma redenção diante do seu torcedor, uma redenção para o próprio Carpini, que ontem eu até brincava. Carpini, você é meu fã. Galera do chat, não é o contrário, não, Vini, não é você que é o fã dele, não. O Carpini é que é meu fã e eu não quero que ninguém fale do Carpini. Mas precisava o Fortaleza, obviamente, fazer isso. Fazer o dever de casa e fazer bem feito. E isso aconteceu. E aos 32 minutos, né, o gol que teria que dar tranquilidade para o Fortaleza, ele surgiu. E uma jogada esquisita, na verdade. O Brits, já no setor de ataque ali, um pouco à frente do meio de campo, né, disputando uma jogada, não desistiu do lance. Disputou junto com o adversário, jogador do Goiás, e a bola sobra para o Militello, né, um bate-rebate ali. Mas começou com a insistência do Brits, né, parabenizar a partida que o Brits fez. Uma partida realmente correta, em todos os sentidos, e sem tomar cartão. O nosso capitão realmente tá de parabéns, né? E aí a bola sobe para o Militello, que conduz já o gramado bastante castigado, encharcado. Ele chega de frente ali pro Tadeu, dá no cantinho. 3-1 Fortaleza. É o gol do alívio, é o gol do ufa, né? E a torcida já eufórica na arquibancada, vibrando muito, comemorando bastante. E o Militello, mais uma vez, seria muito importante. Por que eu cito o Militello? Porque é uma das coisas que eu peço muito, Carpini, não inventa o Lucas Emanuel de centroavante. Nosso centroavante é o Militello. A não ser que ele esteja machucado, que ele esteja suspenso por cartão amarelo, essas coisas aí, ok. Mas não inventa, o 9 tá aí, o 9 é esse cara. Então não inventa, não inventa. Aí aos 37 minutos ainda tivemos expulsão do jogador do Goiás, que aí, por sorte já era 37, 38 minutos por ali. E eu até brincava, né? O Fortaleza com um jogador a menos. É sempre uma preocupação. Mas estava 3-1, um jogo totalmente dominado pelo Fortaleza. O Goiás entregue, literalmente entregue, sem nenhum tipo de ação. Foi, se eu não me engano, a 4ª derrota seguida do Goiás pela Série B. Mas tinha mais, tinha mais. Aos 45 minutos, para fechar totalmente o caixão do Goiás, cobrança de escanteio lá na direita, cobrança do Mailton, e aí a bola viaja na grande área e encontra livre de marcação. Teve até que baixar um pouquinho a cabeça ali, o Militello, para fazer o segundo dele, né? 2 do Wellington, 2 do Militello, sem dificuldade. A cabeçada de centroavante mesmo, né? Cabeçada de cima para baixo, sem chance ali, o campo molhado, bola molhada, tudo bem encharcado. E era o quarto gol que fechava o caixão do Goiás e nos dava aí o direito de dormir e amanhecer na liderança da Série B. Então, foi um jogo, 2 tempos totalmente distintos. Primeiro tempo do Goiás, 1-0 Goiás. O detalhe é que o segundo tempo do Fortaleza, ele aproveitou as oportunidades que teve, fez 4-1, placar final. E a redenção, e eu volto a frisar, temos que ter uma trégua em relação ao trabalho do Carpini, porque podemos criticar muitas, e tem muitas críticas nesse trabalho do Carpini, sim, mas a gente tem que admitir o seguinte, de que ele tem tentado, esses jogadores mesmo
com limitações de muitos deles, também têm tentado. E 7ª rodada, é começo ainda, é muito cedo, mas a gente não pode simplesmente jogar terra, jogar areia em cima de um trabalho que vem dando resultado. É em cima disso que eles se apegam muito. Vem dando resultado, os números estão aí para quem quiser conferir. Mas eu sempre friso que o importante é chegar lá no finalzinho e a gente tá entre os classificados. Principalmente se a gente tiver em primeiro e segundo lugar, que a gente já sobe direto para a Série A. Esse é o grande objetivo do Fortaleza. Quero aproveitar para pedir, se você chegou até aqui, deixa o teu like, tá? Deixa o teu like, confere a tua inscrição e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, que ajuda muito aqui na divulgação do trabalho do canal Fortaleza Raiz, tá bom? Fortaleza volta a campo quinta-feira contra o Confiança, jogo só mata. Esse jogo é pela Copa do Nordeste, é mais um jogo importante do Leão. E a gente volta com um vídeo na sexta-feira pela manhã, um vídeo de pós-jogo, se Deus quiser, falando da classificação do Fortaleza para as semifinais da Copa do Nordeste, tá bom? Obrigado por ter chegado até aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Fortaleza Raiz é paixão que não tem fim.